Como vir morar em Portugal? Eu fiz uma lista aqui de informações que podem ser relevantes aí para você, tá? Fiz algumas pesquisas em alguns sites também. E vou falar o que nós fizemos e as opções que você tem. Então nós temos vários tipos de visto, várias formas de vir para cá. E talvez você se adeque aí a uma delas. Eu vou fazer um passeio aqui, tá? Para não ficar parado aqui. Eu tô aqui no Parque Oeste, tá? Aqui na região de Alta de Lisboa. O Arthurzinho estuda aqui do lado, a gente mora aqui embaixo. Eu gosto muito de passear nesse parque aqui. E, enfim, é uma região que a gente gosta bastante. Teve um vídeo que nós fizemos, que nós falamos bastante sobre essa região. Uma região bem gostosa de se morar. A gente já tá aqui um tempo já. Mas é isso, gente. Eu vou falar aquilo que é importante e você faz uma análise naquilo que você consiga... para que você consiga vir, né? Que tipo de visto que você pode vir, tá bom? Bom, eu vou fazer uma caminhada aqui e a gente vai falando aí, tá? Então, assim, basicamente, o que eu pesquisei sobre esse tema, que eu achei importante, uma pergunta que todos fazem, né? Se precisa de visto para vir aqui para Portugal. E, de fato, sim, precisa, né? A não ser que você tenha uma cidadania europeia. Então, se você já tiver uma cidadania europeia, você não precisa, tá? Como um brasileiro pode morar em Portugal, né? Você pode morar com visto de trabalho, né? Através de estudo, através da sua renda própria. Por exemplo, um aposentado. Se a pessoa já é aposentada, tem um trâmite que você pode fazer e você vem para cá como aposentado, entendeu? Então isso você precisa também relevar dependendo da idade que você tem hoje, né? Bom, se é caro morar em Portugal, veja bem, é um dos países com custo de vida mais baixos e acessível, tá? Da Europa. Então você precisa pensar nisso, que aqui é a porta de entrada para você ir para outros países. No entanto, é mais caro que no Brasil, tá? A gente está aqui já há um tempo, a gente já percebeu que realmente os custos, né, do dia a dia, eles são um pouco mais caros, tá? Então é importante você levar isso em consideração também, ok? Bom, que tipo de visto que você pode utilizar aqui, que faz sentido? Visto de estudo, você pode vir para estudar, pode ser um curso técnico, pode ser um curso de bacharel, que eles chamam de licenciatura aqui, tá? Você pode, por exemplo, fazer um mestrado, um doutorado aqui também. Visto de trabalho, né, que é muito comum no brasileiro vir com visto de trabalho. E às vezes você pode, agora com esse visto que nós temos, de solicitar um visto aí para procurar trabalho aqui em Portugal, né? Então, se você pesquisar aí, você vai ver que tem muito visto de trabalho para você já vir com visto de trabalho para procurar. Ou então já vir também trabalhando. Tem um visto de empreendedor, visto D7, que você pode vir para cá também com visto D7, que é a pessoa que realmente quer empreender aqui, tá? E o visto de startup também, que é um pouco mais complexo, mas é possível também, dependendo do teu nicho. Faz muito sentido também. E o visto de rendas próprias, que são para aquelas pessoas que tenham rendas próprias, como aposentadoria e outros rendimentos. O Golden Visa, né? Tomara que você já esteja nessa situação, mas assim, são para poucos ainda, né? Questão de pessoas que podem investir um dinheiro extremamente expressivo aqui em Portugal. Assim, mas é muita grana. Eu não sei exatamente se é 350 mil euros ou 500 mil euros. Mas tem muita gente, tá? Muito brasileiro que se aposentou e veio pra cá. E tá morando pra cá, né? Bom, onde morar aqui em Portugal? Atualmente nós estamos em Lisboa, tá? Nós estamos aqui na região de Alta de Lisboa, uns 10 minutos do aeroporto. E uma região super legal. Aqui é um concelho né? Tem um concelho aqui de Lisboa, nós estamos realmente dentro de Lisboa. Tem Porto também, que é bem legal, né? Já ouvi falar muito bem de Porto, não conheço muito, mas é mais para o norte. Não conheço muito não, eu não conheço Porto. Tem Braga, que é pertinho de Porto, tem Coimbra, Guimarães e Faro. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a olhar para esses lugares, uma coisa que nós temos que perguntar, que não é menos importante, é o custo de vida. Então, por exemplo, esses dias a gente fez um vídeo que a gente falou do custo aqui de Lisboa que nós temos. Nós gastamos em média 2 mil euros por mês para conseguir viver aqui razoavelmente bem em Lisboa. Não é uma vida, tá? Não é uma vida de rico, não é nada disso, assim, é para se manter mesmo, pagar o arrendamento, a gente não tem carro, uma vida super simples, né? Faz um passeio às vezes final de semana,
trabalha bastante, enfim, 2.000 euros é o que a gente gasta aqui hoje. Consegue economizar mais? Consegue. Você consegue morar com um monte de gente, você consegue dividir apartamentos, tem muitas opções aí que você pode utilizar. Mas aí você precisa, né, de fato, avaliar se você vai vir sozinho, se você tem essa possibilidade de dividir quarto porque você consegue fazer uma economia. Então tudo isso vai ter um peso aí para você, tá bom? Porto, uma média aí de 1.500, 1.600, 1.700 euros. Faro, uma média aí também nesse valor. Braga é um pouco mais em conta, tá? E aí eu vou até te pedir depois para você dar uma olhada no site do Idealista. O site do Idealista você vai ter uma média de preço de arrendamento, tá? De moradia. E aí, assim, um dos maiores custos que nós temos aqui hoje é, de fato, a moradia, é o mais caro. Então você já consegue se basear ali pelo preço da moradia, tá? Então Braga, mais ou menos uma média de 1.300 euros, Coimbra, mais ou menos 1.000 euros, Guimarães, mais ou menos 900 euros, tá? Bom, aluguel aqui de Portugal não tá barato. Eu vou falar um pouquinho sobre o T1, você já deve saber, né, o que é um T1, T2, T3. Por exemplo, T1 um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios e assim respectivamente. Tem o T0, que seria como se fosse um estúdio no Brasil, né? Que aí se utiliza esse termo aí. Então, por exemplo, em Lisboa, tá? Você vai pagar mais ou menos 950 euros num T1. Em Porto você vai pagar 700. Em Braga você vai pagar uns 550. Um exemplo, um T1 com quarto fora do centro, tá? Em Lisboa você vai pagar uns 700, em Porto você vai pagar uns 600 e em Braga você vai pagar aí mais ou menos uns 500 euros. T3, no centro, por exemplo, em Lisboa você vai pagar 2.000 euros mais ou menos, tá? Um T3 em Lisboa, mais ou menos isso. No Porto você vai pagar uns 1.300 e em Braga você vai pagar uns 900 no T3, ok? E aí fora do centro, um T3 você pode pagar em média 1.100 em Lisboa, 900 em Porto e mais ou menos uns 900 também, uns 800 e pouquinho lá em Braga, ok? Bom, questão de compra de imóvel realmente é um preço extremamente expressivo. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, tá? Então você pode encontrar apartamento aqui em Lisboa por 300 mil, por exemplo, em Porto por 250 mil, em Braga por 200 mil, isso a gente falando de um T2, por exemplo, tá? Dependendo da região. Bom, quanto você precisa para morar aqui em Portugal, né? Esse cálculo ele é muito, cara, ele é muito relativo dependendo da região, tá? Então eu vou ler até uma parte do artigo que fala sobre isso, o quanto você realmente precisa. Você precisa pensar no custo de vida vezes 6, tá? Mais o valor do aluguel vezes 3. Então, cara, esse é o mínimo de reserva que você precisa, reserva financeira para 6 meses. Então você calcula, por exemplo, o nosso custo de vida mais o aluguel aqui, o aluguel, por exemplo, é quase 1.000 euros, né? Então, por exemplo, no nosso caso seria 6.000 euros e mais o nosso custo de vida aí de 3 meses. Então seriam 9.000 euros aproximadamente, tá? Isso para eu conseguir ficar tranquilo aí durante um período, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então você precisa fazer esse cálculo aí. Então qual que é o cálculo que você precisa fazer? Custo de vida, né, vezes 6 e mais o valor de aluguel vezes 3, tá? Então esse é o custo de vida que você teria para vir para cá. Emprego em Portugal para brasileiros. Esse é um assunto muito amplo quando a gente fala disso. Se você vem com especialização, provavelmente você vai encontrar alguma área aqui específica que você vai trabalhar e você vai conseguir uma renda mais atrativa. Inclusive você pode já conseguir emprego diretamente do Brasil. Isso ajuda bastante, né? Se você já chegar aqui empregado com um visto de trabalho, já facilita bastante. E aí você tem aí, por exemplo, pessoas que vão vir para cá, vai chegar aqui e vai trabalhar num trabalho tradicional, tipo uma restauração, né, um restaurante, uma cafetaria, um salão de estética, e aí vai ganhar aproximadamente aí 1.000 euros. Se você trabalhar 12, 14 horas por dia, aí vai ganhar 1.300, 1.400, 1.500. Mas depende muito do seu esforço e do nicho que você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar com contrato, se você vai trabalhar com recibo verde, mas não é um assunto que a gente vai abranger aqui. Mas assim, é mais ou menos essa média, tá? Aproximadamente 1.000 euros é o que um brasileiro ganha aqui, tá? Em média. Então um casal ganhando 2.000 euros, dependendo da região que você estiver, você vai trabalhar para comer e sobreviver, entendeu?
Então faça esse cálculo também, que é importantíssimo, tá? Para que a gente não passe perrengue, como dizem, né? Bom, clima de Portugal, não menos importante, que eu acho que tem que pensar sobre isso, né? Então, a parte norte é um pouco mais fria. Quando a gente fala de norte, é a região de Porto. Lisboa é um pouco mais quente, e vamos pensar lá embaixo em Faro, né? É mais quente, mas não muda muita coisa, tá? Bom, como funciona o sistema de saúde em Portugal? Nós temos o sistema público de Portugal, que eu já falei no vídeo anterior, que aí você faz um cadastro no PB4. Eles têm uma parceria, né, com o Brasil, e você pode utilizar esse serviço. No entanto, na prática, o ideal é que você contrate um seguro saúde para você utilizar alguns hospitais particulares aqui em Portugal. Isso vai te ajudar aí a, por exemplo, passar nesses hospitais particulares com um preço menor de taxa, sabe? Você vai pagar aí 8, 10, 12, 15 euros por mês aí para ter um seguro saúde. Não é plano de saúde, tá? É seguro saúde. No vídeo anterior eu falei sobre isso, depois você dá uma olhada lá. São coisas distintas, mas você vai precisar também, tá bom? Funciona o serviço de saúde pública em Portugal, mas é bom você ter esses serviços particulares aí, tá? Cara, quais os documentos que você precisa para morar aqui em Portugal? Bom, passaporte válido, visto, seguro viagem ou PB4, né? Que seria o que a gente comentou anteriormente. E um comprovativo de capacidade financeira, que é através de um extrato, através mesmo de dinheiro vivo. Enfim, isso que eu estou te falando é a situação atual. E tudo pode mudar aqui, né, de questões de regras aí. Eu acho que isso pode mudar bastante. É fácil o brasileiro morar em Portugal? Olha só, olha que interessante, cara, não é difícil não, tá? Não é difícil, no entanto é só ter esses planejamentos básicos, sabe? Pra não dar errado, e principalmente a questão emocional, né? Tipo, se eu conseguir me planejar emocionalmente, porque eu vou deixar família, parentes e tal. Dizem que no primeiro ano é bem difícil, realmente. Vários brasileiros que nós encontramos aqui, quase desistiram, né, de continuar em Portugal. E aí depois de um ano você começa a estabilizar e tal, né? Enfim, resumindo, se vale a pena morar aqui em Portugal. Essa é uma opinião muito, cara, muito particular. E, assim, resumindo, tá? Eu acho que vale, né? Porque você vai ter um estilo de vida um pouco diferente, você vai ter um pouco mais de qualidade de vida. Cara, parece que não, mas aqui às vezes parece que é um pouco mais tranquilo do que no Brasil, né? Porque a gente morava, por exemplo, na capital de São Paulo ali, né? Cara, era uma correria total. A gente morava ali naquela região de Santo Amaro, Morumbi ali, aquele trânsito todo da Marginal, aquela vida, né? Enfim, o salário aqui não é muito bom, mas você consegue conciliar, sabe? A qualidade de vida com salário e tal. Se você se planejar direitinho, eu acho que vale a pena sim, tá? Bom, tem algumas vantagens que são importantes, como segurança, qualidade de vida, o custo de vida, a saúde pública, que funciona, né? Entre aspas, depende do assunto. Qualidade de ensino para quem tem filhos, isso é extremamente importante também. Mas também tem as desvantagens, né? Que é tipo assim, cara, você tem que dar uma resetada na vida, começar do zero mesmo, sabe? Vai começar de tipo tudo novo. Vai ficar longe dos amigos, dos familiares, dos parentes, da sogra. Enfim, o mercado de trabalho também é um pouco mais concorrido, né? Enfim, por exemplo, o idioma, o inglês, por exemplo. Aqui, cara, não é igual no Brasil, que a gente... Ah, você tem idioma? Aqui ele já entende que você já fala inglês, entendeu? Ou então você sempre vai pegar um trabalho mais simples, que vai te pagar menos, né? Aí você vai ter, né, mais desgaste aí. E, enfim, acho que tem outros pontos aí como conforto, também acho que tem que pensar nessas coisas, entendeu? Tipo assim, cara, não é simples não. Você já tá habituado no Brasil, já tá tudo funcionando lá, e você inventa de vir pra cá, e aí você vai passar por todo um processo de transformação, de documentação. Cara, é muito trabalhoso, hein? Cara, sinceramente, a gente teve muito trabalho pra fazer tudo que deveria ter sido feito, né?
Enfim, cara, o que você precisa fazer de fato para vir morar em Portugal? Tu precisa planejar, entendeu? Se você planejar, cara, funciona. Se você planejar, você vai conseguir. Todo mundo consegue, assim, não é questão só de grana, entendeu? Eu acho que é mais a questão mesmo de planejamento, sabe? Porque já vi muita gente vindo com dinheiro pra cá e depois de um tempo volta. Mas por que elas voltam? Porque não se planejou emocionalmente, a família ficou abalada, sabe? Tem um monte de detalhes, dependendo da idade do filho. Essa transformação, vamos dizer assim, não é fácil, entende? Então precisa muito planejar, não só a questão financeira, mas acho que o emocional. Todos que estão contigo, todos que estão envolvidos com você, precisam estar bem alinhados, sabe? Essas coisas são extremamente importantes. E, enfim, gente, eu acho que vale a pena, sabe, vir pra cá. Por quê? Porque é uma experiência de vida, a gente só tem uma vida, né? E na prática, a gente sofre com tudo isso, né? Em questão de, cara, puta, ficar no Brasil só é legal? Eu vou passar um tempo fora? Vou passar um tempo fora. Vou ter um monte de dificuldades e, enfim, tudo isso vai fazer uma grande diferença para nós, entendeu? Então, assim, pense o seguinte, tudo que você planejar para vir para cá e vale. Por causa da experiência, você vai aprender algumas coisas que você não aprenderia no Brasil, sabe? Tipo, coisas ruins também, assim, você vai passar por dificuldade. Eu e a Sol, a gente falava sobre isso, né? Fala, caramba, tá tão bom aqui no Brasil. Bom assim, por estar próximo das pessoas, você já ter aquele convívio, cara, a parte documentacional, trabalho, tava tudo funcionando, sabe? E aí você mete o louco, vem pra cá. E aí, cara, tudo muda, entende? Por exemplo, a Sol, né? A mãe da Sol ficava com a gente lá, ela ajudava a Sol, minha esposa, e a cuidar do Arthur. O Arthur, né, tem quase 3 anos. E a mãe da Sol ajudava bastante nas coisas de casa, sabe? Coisa de mãe mesmo, tipo, de falar, agora a mãe dela meio que quase se aposentou e falou, vou ajudar minha filha para cuidar do neto, que é muito comum no Brasil. Pô, e aí, querendo ou não, gera um conforto, sabe? Assim, de falar, caramba, agora eu tô legal. Tô legal assim, por exemplo, final de semana a gente conseguia dar uma escapada. Falou, vamos ali A gente tem um casal de amigo nosso que o rapaz, a família dele é lá de Água de São Pedro, né, que é uma região que está a 200 e poucos quilômetros de São Paulo. Então, por exemplo, se a gente quisesse ir para lá, para eu e a Sol, por exemplo, descansar, a gente poderia ir sozinho sem levar o Arthur. É claro que todas as vezes que a gente foi, a gente acabou levando ele. Mas a gente foi, por exemplo, uma vez para uma região ali próximo de ali do Embu. Cara, eu esqueci o nome do lugar. Cotia, depois de Cotia. Cara, uma região do vinho lá, eu esqueci o nome. Depois vê se você consegue lembrar. Mas onde cara, referência de vinho, né? E São Roque. E, pô, a gente passou o final de semana lá e a mãe da Sol ficou com o Arthur. A gente não tem isso aqui em Portugal, entende? Olha, parece coisas banais, pô, mas a gente não consegue descansar final de semana, entendeu? E assim, cara, a criança é maravilhosa, mas, pô, a gente não consegue descansar, entendeu? Por exemplo, na semana a gente tá trabalhando e agora o Arthur tá na escola. Eu vou começar a trabalhar daqui a pouco, a Sol já tá no trabalho. A gente não tem esse descanso. Assim, pode ser uma coisa simples? Pode, mas é um desgaste muito grande, entende? Tipo assim, isso te causa, cara, mais trabalho, te causa mais trabalho. Aí a qualidade de vida que a gente tecnicamente teria lá, a gente começa a não ter aqui, entendeu? Putz, ficou doente, cara, a gente vai ter que resolver, a gente não tem apoio de ninguém. Tipo, aconteceu um negócio muito grave, minha avó faleceu há umas semanas atrás. Cara, é muito triste, entendeu? Você não tá próximo lá, tudo isso abala aí o seu emocional. E aí, assim, esse monte esse turbilhão de coisas, de mudança, tu tem que fazer essa reflexão, entendeu? Não só pra você, mas se você vem com a tua família, com teus filhos, com a esposa, cara, qual é o impacto que tem pra eles, sabe? Em questão da família. Porque às vezes, né, você acaba criando uma promessa para essas pessoas que estão contigo. Se você é o cabeça para tomar essa iniciativa para vir para cá,
você vai perceber que você pode afetar todo mundo, entendeu? As pessoas podem ser afetadas naturalmente por essa situação. Então assim, você tem que fazer essa reflexão, sabe? Assim, tipo, o seu emocional mesmo, você precisa pensar em você, né? Pô, um estilo de vida melhor, aqui você não vai ganhar grana, tá? Cara, não vai ganhar dinheiro. Só se você vir como empreendedor, você já vem tipo, já com um projeto já meio que pré-elaborado, você já tem um negócio, uma empresa, você é aposentado. Agora, se você vem aí como a grande massa dos brasileiros vem, sabe, tipo, de falar, meu, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar o arrendamento, cara, é tudo muito caro, a gente fica um pouquinho doente, aí compra um remédio, aí, putz, se você tem filho, você vai ver que tem o custo dos filhos também, que a gente não coloca no papel. Então, assim, faz essa reflexão, entendeu? Cara, dá pra vir pra morar? Dá, é só você querer, é só você tomar a iniciativa e falar, meu, eu vou fazer a documentação que precisa, vou me planejar aqui, vou levantar uma grana para ficar mais confortável. Tem um monte de brasileiro, provavelmente você conhece alguém que tá aqui, essas pessoas vão te ajudar, né? Mas, cara, às vezes as pessoas não estão conseguindo nem se ajudar aqui, entendeu? É muito difícil, assim, pra grande maioria, tá? Não tô falando que todo mundo é assim, mas, cara, é muito difícil. O trabalho, cara, o salário é muito baixo, pô, 700 e poucos euros, aí se você trabalhar mais horas, aí se você pegar o 14º e somar, e aí vai dar 1.000 euros. Aí a pessoa sai de um trabalho, vai pra outra, aí trabalha final de semana, aí fala, cara, meu Deus, que qualidade de vida que as pessoas pregam aqui que tem, entende? Acaba sofrendo muito. Tipo assim, o brasileiro tá aqui, parece que só pra servir, entendeu? Alguns brasileiros, e aí isso é muito triste. Então, por isso que assim, todo mundo fala, que eu acho que tem um peso muito grande, cara, se planeja, não vem na loucura, entendeu? Dá pra morar aqui? Dá, bem, muito bem, né? Você paga financiamento aí de 10, 12% no Brasil, aí que você vai pagar 3, 4% ao ano, cara, é muito barato. De verdade, é muito barato. E aí você olha pra isso e fala, meu, tá, e como é que eu consigo isso? Você precisa de grana de entrada. E a grana de entrada é 30%, igual ao Brasil, de 20% a 30%, dependendo da tua situação. E esse 30%, se você colocar em euros, se for um apartamento, por exemplo, de 200, 300 mil, cara, se for um apartamento aqui de 200 mil, por exemplo, um apartamento, né, cara, simples, né, numa região simples aqui, cara, você vai ter que ter 60 mil euros de entrada, e 60 mil euros no valor de hoje é 360 mil, mais 6% de documentação, 2 vezes 6, 12 mil euros, 12 mil euros vezes 70 mil reais, entendeu? Então assim, cara, não dá pra meio que dar uma viajada, ah não, aqui, meu, não é, o negócio é difícil, cara. É assim, se você já tiver uma estrutura financeira para vir, uma estrutura psicológica, e tipo assim, a família realmente está querendo dar esse reset na vida, eu acho que faz muito sentido, entendeu? Olha, pra gente aqui não tá sendo fácil, porque tá eu e a Sol aqui, né, e o Arthur, a gente trabalhando direto, o Arthurzinho na escola, e aí você fica pensando, pô, ficar o tempo todo terceirizando as pessoas para cuidar do seu filho, essas coisas todas é muito ruim também, entendeu? Vejo brasileiro aí que deixa o filho na ama lá, das 8 às 8 da noite, porque precisa trabalhar muito. E o dinheiro que ela pega, ela paga o arrendamento e compra os negócios e, cara, e vive nessa loucura, nessa vida, às vezes dividindo o quarto, não tendo privacidade. É assim, se você tem um planejamento, estando aqui, que as coisas vão mudar, você está estudando, você está fazendo uma formação, você está fazendo um mestrado, um doutorado, está se aprimorando, está aprendendo o idioma, está acontecendo alguma coisa, cara, é maravilhoso. Seu filho está na escola, né, tem esse investimento aí e tal. Mas assim, se não tem, sabe, as coisas vão só acontecendo e você só vai pagando as contas, aí fica um pouco mais difícil, entendeu? Então assim, tem que fazer essa reflexão, tá? Tem muita coisa boa aqui. Eu acho que assim, se você vir, vai dar muito certo. Se você tiver um bom planejamento mesmo, e assim, cara, você sempre vai planejar e sempre vai dar alguma coisa errada, entendeu? A gente planejou, se organizou e falou, ih, meu, faltou isso. E isso às vezes te deixa meio desanimado, entendeu? Então assim, cara, vem pra cá, fala assim, menos de um ano eu não posso voltar pro Brasil. E aí, enfim, aí vai nessa pegada, sabe? Prepara todo mundo, assiste bastante vídeo, muito conteúdo, que é isso que vai fazer vocês fortes pra chegar aqui e falar, meu, não vou me importar com frio, com essa chuva, que essa garota tem às vezes, sentir falta das pessoas. Tem que estar muito bem preparado sobre isso, sabe? Tipo assim, só vou vir pra cá pra pensar em melhorar a vida? Não. Você tem uma trajetória que você tem que pensar, entendeu?
E nada melhor que o planejamento, não é isso? Gente, então tudo de bom. Espero que você consiga se planejar da melhor forma possível. Estou torcendo por você. Se puder ajudar em alguma coisa, deixa aí uma mensagem nos comentários e a gente vai falando aí. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.